Bem, nobres, como prometido no último vídeo, agora vamos fazer a parte 2 da luminária. Neste vídeo a gente vai mostrar de maneira mais detalhada o que há internamente na luminária e como essa parte funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, clique no joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Ao final, não esqueça de deixar seu comentário sobre o vídeo, ele é muito importante e ajuda outras pessoas com sua opinião. Se você quiser assistir o vídeo anterior, clique no card aqui em cima. Então vamos em frente. Então a luminária é constituída por dois conjuntos de LEDs, duas fitas de LEDs, compostas por 96 LEDs cada uma. O driver que alimenta esse conjunto é duplo. Percebam que ele tem similares, duas partes idênticas. Sendo que cada saída possui uma tensão de aproximadamente 75,5 volts, com uma corrente de 225 mA. Lembrando que essa corrente ela é variável, em função do controle do próprio driver. Então, à medida que ele aquece, vai mudando as características elétricas do LED, essa corrente ela tende a diminuir. Vamos medir agora a tensão em cada conjunto de LEDs. 75,7 e o outro 75,7 também. Então, pessoal, qual é a tensão em cada LED? 3,12. Agora vamos medir a corrente que passa por um conjunto de LEDs. Aproximadamente 225 mA. No outro conjunto, 227 mA. Então, caso haja alguma falha em uma fita de LED ou mesmo em parte do driver, visto que eles são independentes, pelo menos metade da luminária irá funcionar. O circuito eletrônico de referência, que é a base desta luminária, é o mostrado abaixo, esse que está aqui, Como podemos ver, ele é um controlador LED Buck não isolado, bastante simples e funcional, baseado no CI HA5833, bastante comum neste tipo de produto chinês. Bem, nobres, como o circuito era simples, eu acabei fazendo uma engenharia reversa aqui e tirando o esquema elétrico dele. Vamos ver como ele funciona de maneira bem simples, tá? Aqui a gente tem a entrada de energia, que varia de 100 a 240 volts. Eu tenho um resistorzinho aqui para limitar a corrente de 2,2 ohms. Ele passa por uma ponte retificadora, Ele vem para esse capacitor, então, que é um filtro capacitivo. Notem que aqui as tensões podem chegar em valores bem altos. Então esse capacitor é um capacitor de 15 microfarad por 450 volts. Aqui está o circuito integrado, que é o coração desse driver, que é o HA5833. Aqui a parte de potência, então, desse nosso conversor Buck, que abaixa a tensão, e mantém uma tensão em uma corrente constante. A corrente, então, ela é percebida pelo conjunto desses dois resistores aqui, de 2,2 ohms em paralelo com 1,1 ohm. Esse conjunto aqui, então, em paralelo, é o sensor de corrente desse conjunto, do conjunto de saída. Aqui a gente tem um divisor resistivo, formado por 3 resistores de 200K, mais esse capacitorzinho aqui que fornece a alimentação para o CI. Esse resistor de 100K é o resistor de ajuste, de controle do nosso circuito de saída. Então, é um circuito bastante simples, utilizado em várias luminárias nesse mesmo CI. E eu fiz esse esquema elétrico justamente para mostrar para vocês que não há isolamento, entre a minha entrada, minha tensão alternada, e os meus LEDs, ele passa somente pela ponte retificadora, mas no caso de algum defeito na ponte retificadora, eu posso colocar a fase 1 neutro diretamente nos meus LEDs de saída. Pode ser prejudicial, pode ser até fatal, se a instalação elétrica não estiver montada de maneira adequada. Então peço que tomem cuidado na hora de instalação desse tipo de equipamento. Esse tipo de driver apresenta alguns problemas. Entre eles podemos destacar os capacitores eletrolíticos, principalmente os chineses, que não têm fama de serem muito duráveis e podem provocar falha no driver muito antes das 25.000 horas de durabilidade dos LEDs. Bem, nobres, medindo a temperatura então aqui dos capacitores, para a gente ter uma ideia da durabilidade dele, o capacitor da alimentação do CI em torno de 78,8 graus. O capacitor do filtro capacitivo da fonte retificadora principal, temperatura aqui em torno de 74 graus. O filtro de saída dos LEDs então em torno de 71,8 graus. Lembrando, pessoal, que o drive está aberto, então eu consigo uma boa ventilação. Ele dentro, enclausurado, dentro da própria luminária, essa temperatura com certeza vai exceder fácil os seus 90 graus aqui, tá, pessoal? Essa temperatura alta, nos mostra, nos prova, que esse equipamento ele não vai ter uma durabilidade tão alta em função desse excesso de temperatura que acaba danificando e envelhecendo os componentes eletrônicos com o passar do tempo. Outro problema que considero ainda mais grave nesta luminária e em muitas outras é que possuem drivers que são do tipo não isolados. Isso significa que a entrada de energia, a fase e o neutro não são isolados da saída. Em caso de falha, a saída do conversor pode apresentar o mesmo potencial de entrada e isto pode ser fatal.
Para mitigar esse problema, necessariamente devemos adotar dois cuidados básicos, que todo bom eletricista já sabe: aterrar a carcaça da luminária e certificar que a instalação elétrica possui um dispositivo DR instalado. Assim, em caso de algum problema, a instalação estará protegida. Infelizmente, essa luminária não vem com nenhum fio terra, né? E somente dois parafusos que dão acesso a essa carcaça metálica. Então, teria que adotar um desses parafusos para colocar ele como aterramento. E para finalizar, em instalações que possuem várias luminárias deste tipo, um cuidado especial deve ser tomado com o interruptor das luminárias, pois como o drive é composto por uma ponte retificadora com filtro capacitivo, esses dois grandes aqui laranjas, as correntes de partida desse tipo de circuito são relativamente altas e podem danificar o interruptor, provocando um desgaste prematuro ou até mesmo provocando o conhecido colar contatos, onde o interruptor irá travar na posição ligada. Eu montei um aparato aqui para a gente iniciar os testes aqui com relação à corrente, né? Aqui a gente tem um regulador de tensão, que eu posso variar minha tensão, então, de 100 a 240 volts. Aqui eu tenho um resistor shunt, né, que está medindo a corrente que está sendo consumida pela luminária. Um multímetro, que também está medindo a mesma corrente. Agora vamos mostrar a forma de onda da corrente. Bem, pessoal, aqui a gente tem a forma de onda senoidal da tensão de entrada, né? Ela está com seus 222 volts agora. E aqui a característica na forma de onda da corrente de entrada desse circuito. Lembre que eu falei que o driver, na verdade, ele é um retificador de onda completa com filtro capacitivo, né? E essa forma de onda é uma forma de onda característica, né, desse tipo de retificador, onde quando a tensão chega no seu pico máximo, né, eu tenho uma corrente grande, né, que carrega então o capacitor e mantém então a energia suficiente para que o drive funcione até o próximo semiciclo, né? E onde ele vai carregar novamente. Notem que aqui eu tenho um multímetro que eu coloquei ele mede o fator de crista, tá, pessoal? O que é o fator de crista? O fator de crista é, mostrando aqui pela forma de onda, né, a relação que eu tenho entre o pico de corrente que eu tenho, né, e a minha corrente média. Então aqui a gente está medindo a corrente média em torno de 248 aqui. No multímetro tem uma diferençazinha aqui que está medindo aqui então 256 miliamperes. O meu pico máximo então de corrente positiva aqui, né, está em 910 miliamperes e o pico mínimo então de menos 892,4 miliamperes. Vamos tomar como base então 912 miliamperes. Notem que essa diferença essa relação aí é acima de 3, é uma relação alta. Então eu tenho uma corrente, eu posso afirmar que eu tenho então uma corrente de pico de 912 miliamperes. A gente pode considerar que essa corrente de pico é uma corrente alta para um equipamento como esse. E no caso de elementos interruptores, né, pode danificá-los. Eu vou fazer um teste aqui agora e a gente vai desligar o equipamento e ligar ele novamente e vamos ver qual vai ser o pico da corrente que eu vou ter na minha partida. Então vamos tentar reproduzir isso. Nessa situação eu tive um pico aqui de seus 17 amperes com um segundo pico um pouco maior, né, no semiciclo negativo. E até que ele estabilizou a corrente. Notem, nesse caso, a ligação da chave ela se partiu no cruzamento por zero. Então eu tive um pico muito pequeno aqui. Vamos medir ele. De aproximadamente 3,5 amperes de pico. Então é algo... Se a gente coincidir a ligação do interruptor no momento que a minha tensão cruzou para o zero, meu capacitor vai carregar de forma mais suave, o que não acontece na maioria dos casos. Em 220, como a tensão é maior, a corrente também de partida será maior, né? Então aqui, depois de vários testes, eu cheguei então a um máximo aqui de 19 amperes de corrente de partida em 220 volts. Em 110 a gente conseguiu em torno de seus 10 amperes, aqui em 220 a gente conseguiu então em torno de seus 19 amperes, que é uma corrente muito alta. Imagina 10 luminárias dessa partindo ao mesmo tempo, teria uma corrente de 190 amperes. Então, como dica, seria interessante, em ambiente onde serão instaladas várias luminárias dessas, seria interessante o uso de mini contactoras, né, para o acionamento dessas luminárias. Medimos há uma hora atrás a temperatura da carcaça, que era de 25 graus. A temperatura do meu ambiente agora está em 24,5 graus. Depois de funcionar por uma hora e de ter estabilizado, chegamos a uma temperatura de 57,6 graus na carcaça da luminária.
Lembrando que eu tenho então aqui um forro, né, sobre a luminária, tentando demonstrar uma situação de isolamento, né, ou uma situação típica onde ela será aplicada. Então, pessoal, medindo a temperatura aqui na lateral de um LED, né, eu coloquei o meu multímetro na função de máxima e mínima. Vocês podem ver que o máximo que eu consegui chegar aqui foi de 64,2 graus. Foi a temperatura então máxima que eu cheguei na lateral desse LED. Bem, nobres, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa luminária a LED no dia de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, onde mostraremos algo interessante para os amantes da elétrica e da eletrônica. Um grande abraço a todos!